Boa noite, senhores, tudo bom? Então, nosso encontro hoje trataremos sobre remuneração e salário, né, dando continuidade ao nosso conteúdo de prática trabalhista. A gente já inicia fazendo a distinção entre remuneração e salário, o que vem a ser remuneração, né? E a gente vai falar tudo que é verba salarial e o que não é verba salarial, beleza? E falar sobre compensações, descontos. Esse é o nosso assunto. Assim que a gente terminar sobre esse tópico, que eu também deixei uma apostila para vocês bem completa sobre o assunto, né? Eu não esgotei tanto na apresentação quanto está na apostila, e ao final dessa apresentação aqui eu trouxe algumas folhas de pagamento para que a gente justamente faça alguns cálculos nesse sentido, tá? E trouxe um exercício para a gente resolver também, né, dentro do nosso período de aula, resolver e fazer a correção. Então, como eu falei, né, a remuneração ela é distinta do salário. A remuneração ela contempla o salário e, além do salário, as gorjetas, né? É claro, você tem a possibilidade de fazer o pagamento de salários, né, de diversas formas, né? Você pode pagar de forma quinzenal, semanal, mas o que a gente vê mais comumente é a questão, né, da remuneração mensal. Queria só destacar e lembrar para vocês que o prazo da remuneração, né, da questão salarial, ela não pode ser superior a um mês, tá? Então, assim, você pode pactuar, mas o tempo é, no máximo, um mês, certo? Passado um mês, aí você vai ter que pagar, então, para o empregado. Então, quando o pagamento for mensal, deverá ser efetuado, só citar Júlia, quando o pagamento for mensal, deverá ser efetuado até o 5º dia útil do mês subsequente ao vencido. Se esta data limite for ultrapassada, incidirá o índice da correção monetária do mês subsequente ao da prestação dos serviços, a partir do dia 1º. Assim determina a súmula 381 do TST. Ou seja, né, além da possibilidade de uma rescisão indireta, né, se às vezes, eu quero dizer assim, o empregador não paga o salário, está com diversos salários em atraso. Geralmente, quando o cara já paga o salário em atraso, também já não está depositando FGTS, aí tá uma bagunça, né? Então, o que eu quis trazer é o seguinte, que o simples fato dele já atrasar, já vai incidir, né, o direito à correção, tá? Sobre o salário. Importante destacar, né? Aqui a gente vê a questão de salário, escuta assim, salário família, salário maternidade, né? Salário família e salário maternidade, eles vão ser encontrados, né, na Lei 8.212 e na Lei 8.213, né? E eles não se confundem com o salário lá do empregado, né? Conforme definido no âmbito do direito do trabalho, pois salário família e salário maternidade, né, são benefícios previdenciários, tá? A gente não no nosso encontro de hoje, mas junto ao nosso tema trabalhista, eu vou abordar com vocês, até porque eu estou também seguindo uma apostila que é toda a prática trabalhista, né, e ela faz algumas considerações ali a questão da parte previdenciária, né, porque também a gente vai trabalhar várias questões do INSS também, e é importante para entender a questão previdenciária, tá? Os salários, eles podem ser pagos da seguinte forma, né? Você pode, né, pagar o empregado salário por unidade de tempo, nesse caso, né, ou por tempo, considera o tempo que o empregado trabalhou, então, né, ele vai ganhar 220 horas, né, 150 horas, ou salário por produção, né, também, ou por unidade de obra, ele tem como parâmetro o cálculo, né, como parâmetro de cálculo a quantidade de peças, unidades produzidas pelo empregado. Então, assim, ele vai ganhar por produção, produziu tanto, ganha tanto, né, por unidade. Ou salário por tarefa. O salário por tarefa, ele é uma combinação entre o salário por unidade de tempo e o salário por produção. Ele é um misto, né? Então, o que acontece? Aí até diz, ó, o salário-tarefa é aquele que se afere através da fórmula combinatória do critério de unidade de obra com o critério da unidade de tempo. Então, assim, ó, na prática, né, salário por tarefa, digamos que a pessoa vai fazer vamos pensar assim, uma coisa bem tranquila, né? Você tem uma equipe lá de funcionários, ou a pessoa tem uma equipe de funcionários, né? E daí ele fala assim, olha, vamos fazer o seguinte, a gente está trabalhando com obra, né? Então, assim, você fica responsável por colocar o piso, né? Isso vai dar em torno de tantas horas, você vai colocar o piso bem direitinho. Eu fui aceitando, Jonatas, todo mundo que foi colocando.
teria que ver se tem mais alguém, pessoal, se alguém tiver alguém que sobe, me avisa aqui. Mas todo mundo que foi pedindo para entrar na aula, tem que ver só se o pessoal está usando o link certo. Deixa eu ver se eu tenho aqui o link para passar aqui, ó. Não sei se vocês têm ali. É esse aqui, ó, o nosso link de hoje. O salário por tarefa, então, digamos assim, ó, eu designo um empregado lá, né, responsável para colocar todo o piso cerâmico, certo? E eu digo assim, olha, provavelmente, né, você vai colocar o piso e vai levar a semana toda. No salário por tarefa, se ele acabar o piso na quinta-feira e ficou determinado que ele trabalharia até sexta para colocar o piso, certo? Ele está dispensado, né? A sexta-feira, tipo assim, ó, pô, colocou direitinho, tudo certinho, não é para colocar mal feito, né? Mas tipo assim, com qualidade, direitinho, até sexta-feira, uma semana para fazer, ele acabou na quinta, beleza, ele está dispensado. Tá, professor, eu preciso dispensar ele? Não, né? Então, a legislação trabalhista vai dizer assim, ó, você pode pegar, ó, já que ele pediu para entrar, você pode pegar e pedir para ele fazer uma outra atividade. Tipo assim, ó, agora que você colocou o piso aqui, agora a gente vai fazer uma outra etapa. Só que, como ele já cumpriu aquela tarefa, ele vai começar uma outra tarefa, ele vai receber um plus, ele vai receber um adicional, né, por justamente estar fazendo tipo assim, uma bonificação, né? É um misto entre tempo e produção. Então, assim, ele atendeu a produção, sobrou mais um dia, ele vai começar uma segunda produção. Então, ele vai ganhar um adicional em relação a isso, tá? É bem interessante, até dá uma motivada no empregado, né? Um dos marcos da reforma trabalhista foi a possibilidade do negociado prevalecer sobre o legislado, sendo que um dos né? Então, tipo assim, o que você estabelecer lá em acordo coletivo, convenção coletiva, vai valer mais do que a lei, tá? Sendo que em alguns pontos, né? Então é isso que a gente vai falar agora. Sendo que um dos pontos que mais sofreram com essa possibilidade foi a remuneração, é o nosso assunto de hoje, e a jornada de trabalho, foi a nossa aula passada. O artigo 611-A da CLT, né, que foi alterado pela reforma, estabelece que a convenção coletiva e o acordo coletivo de trabalho, eles têm prevalência sobre a lei, né, quando, entre outros, dispuserem sobre. Então, aqui a gente vai ver, né, algumas situações dos incisos, né, onde o que ficar acordado, né, em acordo ou convenção coletiva vai valer mais do que a própria legislação, tá? Então, exemplo, inciso 5, né? Plano de cargos, salários e funções compatíveis com a condição pessoal do empregado, bem como identificação dos cargos que se enquadram como funções de confiança. 9. Remuneração por produtividade, incluídas as gorjetas percebidas pelo empregado, e remuneração pelo desempenho individual, né? 14. Prêmios de incentivo em bens ou serviços, eventualmente concedidos em programas de incentivo. Então, você vê que você deu uma maior flexibilidade, né, em relação à remuneração em vários pontos. Então, a questão de planos de cargos e salários, ganhar uma remuneração, produtividade, né, incentivar individualmente, né, para justamente tentar trabalhar a ideia da meritocracia, né. 15, participação nos lucros ou resultados da empresa, tá? Aqui, então, já que a reforma trabalhou tanto, né, a possibilidade do negociado né, ficar sobre o legislado, ou seja, né, prevalecer. Então, aqui a gente vê algumas situações. No slide seguinte, eu trouxe, né, o caso onde não pode, né, haver uma supressão de direitos, tá? Então, diz assim, ó, em contrapartida, o artigo 611, só que o B, né, o que acontece? É que assim, ó, existia, digamos, o 611. Aí, na posição, na hora de colocar na CLT, ele ficaria naquele lugar ali. Então, daí se criou, né, 611A, 611B, né, você acaba, digamos, tendo uma letra ali para ele ficar, né, entre o 610 e o 612, ele vai criando 611A, B, beleza? Então, em contrapartida, o 611B, visando a proteção ao salário e outros direitos dos trabalhadores, estabelece que constitui objeto de ilícito de convenção coletiva ou de acordo coletivo de trabalho exclusivamente a supressão ou a redução dos seguintes direitos. Então, assim, ó, o 611A, nós conversamos o seguinte, né? É possível, né,
criar planos de cargos e salários, incentivar, dar uma mexida na remuneração, beleza, o que tiver lá no acordo, na convenção coletiva, vai prevalecer sobre a lei. Só que o 611B, ele diz assim, ó, calma aí, algumas coisas você não vai poder mexer em hipótese nenhuma, né? Então diz lá, inciso 3, por exemplo, o valor dos depósitos mensais do FGTS e da mesma forma da indenização do FGTS. Não pode haver acordo ou convenção coletiva que vai mudar ali, né, 8% do FGTS e lá a multa rescisória, né, imotivada, 40%. O valor do salário mínimo, também não. Valor nominal do 10º, né, para diminuir, né, abaixo do mínimo, né. 5, valor nominal do 13º salário. 6, remuneração do trabalho noturno superior ao diurno. Então, assim, a legislação estabelece, né, um mínimo, a gente vai ver, mas já adianto, né, um mínimo de 20% a mais, né, do salário noturno em relação ao diurno. Então, uma supressão ali desse valor, né, ou desse adicional, não é possível. Proteção do salário na forma da lei, constituindo crime sua retenção dolosa, né? É a situação onde ele acaba, né, por algum motivo, retendo lá o salário, não pagando, ou querendo fazer algum desconto e o funcionário não receber. Salário família, inciso 8. 10. Remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, em 50% do normal, né? Então, a hora extra, ela é no mínimo, inclusive estabelecido na Constituição, né, de no mínimo 50%. Se o acordo coletivo ou convenção coletiva quiser botar um percentual maior, excelente, tá? Mas o mínimo de 50% não pode ser alterado. 18. Adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas. Também não dá para suprimir esse direito, tá? E, inciso 19, né, aposentadoria. Vale lembrar também que o parágrafo 3º do artigo 611-A, aquele que falava que era vedado, né, aquele que diz, perdão, o 611-A é o que possibilitava, né, você criar o plano de cargos e salários e tudo mais. Só que daí no parágrafo 3º ele estabelece o seguinte, ó, que se por algum acaso, né, for pactuado uma cláusula que reduza o salário ou que reduza a jornada, a convenção coletiva ou acordo coletivo deverão prever a proteção dos empregados contra dispensa imotivada durante o prazo da vigência do instrumento coletivo. O que acontece? Está numa situação de crise, está tudo difícil, então a gente vai ter que reduzir a remuneração, né? Aí vai lá, faz uma convenção coletiva, dizendo então que os trabalhadores concordam. Se tiver essa convenção, digamos que há uma redução salarial do trabalhador, aqui não é professor, né, dos trabalhadores, o que vai acontecer? A legislação, ela veda que haja a dispensa. Porque imagina o seguinte, né? Se pede tanto a respeito do comprometimento, né? E aí, pessoal, vamos ficar comprometido com a empresa, vamos se comprometer com a empresa. Aí a empresa fala assim, pessoal, vamos se comprometer com a empresa, vamos ficar só que você tem que do salário. Aí daqui a pouco ele diz assim, agora está despedido. O cara vai dizer, não. Professor. Oi. Embora não possa haver alteração salarial, é legal a diminuição das horas de trabalho, correto? É possível, né? Essa é a discussão, essa é a grande discussão. É Alessandro ou Dante? É Alessandro. Oi, Alessandro. Pela voz eu pensei que era Alessandro mesmo. Essa é a grande discussão ali na questão da faculdade que se questionou, né? Por exemplo, assim, a gente teve a redução de 1 hora na jornada e disseram assim, ó, não tem uma remuneração, não tem uma redução da remuneração em si. O que houve é que a faculdade está reduzindo a jornada, ela não tem interesse, né? Aí dá para dar uma pesquisada na jurisprudência, eu não quero me manifestar sem problema, aqui sem problema. A respeito disso, né? Mas assim, ó, tem decisão favorável à universidade, tá? Dizendo que é possível sim, se ela não tem, digamos, a necessidade, e muitas vezes eles vão trabalhar a questão assim, ó, que o contrato, digamos, do professor em si vai depender se vai ter alunos. Então, por exemplo, se não tiver a classe, se não tiver a disciplina, o professor não vai ter aquela hora-aula, né? E daí eles falam assim, ó, o que está acontecendo é que não está tendo uma redução no valor da hora-aula, que é o que se paga, né? Mas o que está se buscando é uma redução na quantidade de horas que os professores estão trabalhando. Assim, ó,
dá para trabalhar nos dois sentidos, né? Eu, como professor lá que estou na Avantes agora, jamais faria ação ali contra a faculdade, mas existe entendimento de que seria possível sim ingressar contra a faculdade, até porque os professores acabam tendo a mesma hora, e professor sempre teve a contagem da hora-aula, né? E a contagem é feita a hora-relógio, tá? Mas assim, ó, a pergunta do Alessandro com certeza não foi em relação aos professores, tá? O que a gente sempre faz em casos é verificar assim, ó, se tem alguma coisa em acordo coletivo ou convenção coletiva, e antes de orientar o cliente, né, porque geralmente você passa por uma análise, né, é um estudo da jurisprudência. Então, por exemplo, assim, ó, a faculdade, quando ela fez a redução, ela fez uma pesquisa? Fez, né? Tem vários resultados ali que foram para as instâncias superiores e a faculdade ganhou? Sim, com certeza absoluta, tá? Então, dependendo do caso da empresa, daí é interessante conversar, tá? Mas se a empresa estiver passando por uma dificuldade e tudo mais, ela faz essa redução, tá? Legal? Bem interessante, né? Então, aqui a CLT trouxe a possibilidade da redução ali do salário da jornada, né? Automaticamente as pessoas vão ganhar menos, só que elas não vão poder ser despedidas, tá? Parcelas salariais, o que envolve ali as parcelas salariais, né? Então, a contraprestação salarial do empregador ao empregado geralmente é composta pelo salário básico, né? Já estudado, incluído o salário in natura, a gente vai ver o que é o salário in natura, se for alguma, né? Para tirar qualquer dúvida, de periodicidade mensal, e outras parcelas de natureza também salarial. São, né? Então, o que mais, além, né, inclui ali o salário, as parcelas como salário salarial, não indenizatória, né? Então, são os adicionais, as gratificações legais, 13º salário e as comissões. A parcela sendo considerada salarial irá repercutir em outras verbas relacionadas ao contrato de trabalho. Então, você vai ter todos os reflexos, né, em outras verbas, tá? Então, eu coloquei graficamente ali, né, parcelas salariais, né, envolve o salário básico, envolve as comissões, quem trabalha sob comissão, a gente vai ver cada um deles agora nos próximos slides, tá? O que vem a ser os adicionais, né? A 13º salário, 13º salário é conhecido como gratificação natalina, né? Mas daí com a lei ele deixa de ser uma gratificação, mas é conhecido como gratificação natalina. Se forem procurar no Vademeco, vão ver como gratificação natalina, né? E outras gratificações legais. Aí traz assim, ó, é oportuno destacar que após a reforma trabalhista, o artigo 457, parágrafo 1º da CLT, passou a expressar que integram o salário a importância fixa estipulada, né, as gratificações legais, exemplo, 13º, e as comissões pagas pelo empregador. Então, das gratificações, né, temos, aqui ficou sem negrito, mas é negrito igual, tá? Dentre as gratificações, gratificação de função, gratificação de quebra de caixa, gratificação de tempo de serviço, gratificação semestral anual e 13º salário, né, que era a ideia da gratificação natalina. Beleza. A gratificação de função, o exemplo assim mais fácil para mim, na minha concepção ali, até para explicar para vocês, é o seguinte, ó. Quando alguém faz concurso para o Banco do Brasil, entra no cargo como escriturário. Aí depois você vai ascendendo, né? Você vai ascendendo profissionalmente. Nessa ascensão profissional, você recebe gratificação de função. Então, eu trabalhei com um senhor que ele chegou a gerente de agência. Ele era gerente de agência. Então, tipo assim, imagina, né? Alguém que entrou no banco, virou assistente, virou gerente de conta, gerente administrativo, ele era gerente de agência. Só que aconteceu que algumas coisas que ele autorizou, ele fez muito na confiança, né? É da época do fax ainda, né? Então você tem muitas operações, eu tinha muitas operações de operação de desconto, de cheques, de títulos, que daí o cliente falava assim, ó, pode fazer, depois eu mando original, e mandava só uma cópia por fax, pode fazer, não sei o quê, e dessa dele fazer as operações, ou até porque geralmente o cliente está desesperado, que ele fala assim, né, pelo amor de Deus, eu preciso de dinheiro na conta para fazer um pagamento, amanhã meu boy está levando o documento pro senhor. Deu um rolo com uma empresa, e a empresa, ela alegou que os documentos não tinham sido assinados pelo dirigente da empresa, né? Naquele rolo,
maracutaia, né, que às vezes o cara pode agir de má fé, e a agência ela não tinha os originais. O que aconteceu? Ele não foi mandado embora, mas eles falaram assim, olha, você vai perder a sua gratificação de função. Ele, de gerente de agência, ele virou escriturário, saláriozinho lá embaixo, salário inicial. Claro que ele tinha mais tempo de casa, né? Aí levou um bom tempo até que depois eles começou a ter a gratificação, depois eu conheci ele como gerente de contas. Então, assim, ó, a gratificação, né, pode existir algo que é chamado assim, ó, reversão dessa gratificação, né? Ou seja, a gratificação de função é dada por uma função de confiança. O empregador, ele tem livre iniciativa, tá? Ele pode ter um motivo, como até ele pode não ter. Ele pode dizer assim, olha, eu dei essa gratificação de função, mas a partir de agora eu acho que você não quero mais, vou colocar uma outra pessoa, né? Para a gente ter para a gente ter uma noção, assim, ó, seria quase como se fosse um cargo comissionado na prefeitura, né? Então, assim, agora eu coloco fulano para ser meu secretário. Se amanhã eu quiser mudar meu secretário de educação ou de planejamento, eu como prefeito, eu não preciso ter um motivo para isso, tá? E aqui a ideia da gratificação de função. Então, com ou sem motivo, né, você pode retirar ali a gratificação de função. Contei o exemplo do banco, porque daí eu acho que é fácil para lembrar. Gratificação de quebra de caixa é justamente, né, um determinado valor que o empregado recebe porque ele trabalha ali com dinheiro, né? O que é? Então, por exemplo, assim, na época, né, que eu trabalhava no banco, a gratificação de caixa era em torno de uns R$550, R$600, né? Na época que o salário mínimo era bem mais baixo, era até mais baixo do que isso, né? Então era assim mais que o salário mínimo, e pelo que eu me recordo. E o que acontece? Se você trabalhar, né, com o seu caixa redondinho no banco, não tiver nenhuma quebra, não tiver nenhuma diferença, perfeito, sem problema nenhum. Essa gratificação é sua, esse dinheiro, né, integra lá o seu salário, ok. Se tiver alguma diferença, você justamente recebe essa gratificação e dessa gratificação você vai pagar. Então, assim, se por um acaso, né, você recebe quebra de caixa de 500, mas deu zebra no mês e ficou devendo 1.000, né? Então, sei lá, se o empregador for bonzinho, ele até desconta em 2 meses, né? Do seu primeiro quebra de caixa no segundo, né? Mas assim, ó, você ganha essa gratificação justamente até por causa de toda a responsabilidade que você tem junto, tá? Gratificação de tempo de serviço é uma forma de você premiar o empregado para que ele permaneça na empresa, né? Então, é aquilo que a gente tem, por exemplo, assim, a cada 3 anos você recebe uma gratificação, né? Para justamente o quê? Vai incorporando lá a remuneração dele, o salário vai ficando mais gordinho, mais interessante, e daí você acaba fazendo com que a pessoa não permaneça na empresa, né? Que ele não pense em trabalhar numa outra, porque se ele entrar numa outra, ele vai começar toda a escadinha de novo. Então, o cara já tem, né, 9 anos, ele já recebe, né, já tem 3 gratificações de cada 3 anos, então vai se tornando mais difícil ele sair dessa empresa para outra. Temos a gratificação semestral ou anual e o 13º salário. Para essas duas, eu fiz um tópico separado, um slide separado, tá? Então, traz assim, ó, gratificação semestral ou anual, né? Aí eu tenho a súmula 253 do TST, né? E ela traz o seguinte, ó, a gratificação semestral, ela não repercute, né, a semestral, tá? Não repercute no cálculo das horas extras, das férias e do aviso prévio, ainda que indenizados. Mas, né, essa gratificação, ela tem repercussão, ela tem reflexos, né, sobre, né, o duodécimo, né, 1/12, né, na indenização por antiguidade e na gratificação natalina. Então, lá no 13º ela vai influenciar, né, indenização por antiguidade também, mas nas demais ali que a gente viu anteriormente, não. A justificativa do Tribunal Superior do Trabalho, o TST, é o seguinte, para não repercussão, é que a gratificação, por ser semestral, ela já contempla a base de cálculo, as férias e o aviso prévio. Por isso que daí não vai ter reflexo nesses pontos.
O 13º salário, por sua vez, a gratificação natalina, em verdade, ela deixou de ser uma gratificação quando ela se tornou obrigatória, né? Após a Lei 4.090 de 62, que é que justamente vai tratar sobre o assunto. Trata-se de verba correspondente a 1/12 da remuneração devida em dezembro, proporcionalmente por mês de serviço do ano correspondente. A remuneração do serviço suplementar habitualmente prestado integra o cálculo da gratificação natalina. Então, tem horas extras e tudo mais, isso vai servir para a base de cálculo, né, do 13º salário, tá? Ele vai fazendo 1/12. Então, ele vai pegando aquele salário, né, que teve lá, vai dar 1/12, né, ele vai fazendo. E daí, depois, no final, vai gerar o 13º. O 13º salário é devido nas extinções do contrato de trabalho por iniciativa do empregado, no pedido da demissão. Então, assim, ó, olhem só, né? O 13º é devido quando o empregado pede. E, no caso de culpa dos dois, né, rescisão denominada por culpa recíproca, quando tanto o empregado tem culpa e o empregador também comete uma falta que justifica o término do contrato, o empregado, então, nesse caso, ele vai ter direito a 50% do 13º salário, do aviso e das férias proporcionais, conforme a súmula 14 e 157 do ETST. E no caso de demissão por justa causa, o empregado perde o direito ao 13º proporcional. Isso aqui é interessante eu comentar com vocês, porque o que acontece? Às vezes a gente fica tão focado ali nas contas, e é por isso que tem essa parte teórica, porque daqui a pouco fala assim, cara, é justa causa. Opa, volta 13º, então o empregado não vai ter direito. Ah, é culpa recíproca. Ah, então ele vai ter direito a 50%. Ah, o empregado pediu a conta. Não interessa, ele vai ter direito ao 13º, tá? Então, assim, se for uma saída, né, imotivada, ele vai receber proporcional, beleza. O direito à gratificação natalina vai sendo adquirido mês a mês, desde que o empregado tenha direito igual ou superior a 15 dias em cada mês. Então, assim, ó, o empregado, ele trabalhou 15 dias, ele tem direito ao 13º salário, né, 1/12, né? Ah, deu 15 dias ali, fechou, ele conseguiu lá 1/12, ele não vai ter metade lá daquele 1/12, tá? Pouco importa se o empregado tinha mais ou menos de 1 ano de trabalho em empresa, proporcional, né? Não terá o trabalhador direito ao 13º salário quando for dispensado com justa causa. Eu já havia comentado aqui o doutrinador, né, Sérgio Pinto Martins. Salário gratificação, aqui ele vai dizer quando é que ele deve ser pago, né? Então, o 13º salário, né, ele deve ser pago até o dia 20 de dezembro de cada ano. Só que é necessário, né, que haja um adiantamento. Então, assim, ó, diz assim, né, aqui traz a lei bem certinho, e diz assim, ó, artigo 1º, a gratificação será paga pelo empregador, faltou o aqui, até o dia 20 de dezembro de cada ano, compensada a importância, né, que a título de adiantamento o empregador houver recebido na forma do artigo seguinte. Beleza, então qual que é o adiantamento? Entre os meses de fevereiro e novembro de cada ano, o empregador pagará como adiantamento da gratificação referida no artigo precedente, de uma só vez, metade do salário recebido pelo respectivo empregado no mês anterior. Então, assim, ó, a ideia o que é, né? Até quando que pode ser pago, né? O pessoal fala assim, a primeira e segunda parcela do 13º, né? Até quando que pode ser paga a primeira parcela do 13º? A primeira parcela do 13º, ela pode ser paga até o último dia útil de novembro. Então, assim, ó, se o último dia útil de novembro cair no dia 29, vai ser no dia 29 de dezembro, né? A última data desse adiantamento, né? Dos 50%. E daí, o restante, né, o saldo, vai ser pago lá no dia 20 de dezembro, tá? Mas pode ser pago de fevereiro a novembro. Acredito que vocês já devam ter tido situações que vocês receberam na metade do ano também pela empresa, depende da empresa, e qual que é a estratégia, como é que ela quer, às vezes, dar uma motivada na equipe, né? E também como é que ela está de caixa. Aqui, importante trazer o seguinte, né? Sabe situações onde a pessoa tira as férias meio que na metade do ano ou em algum outro mês? Esse parágrafo 2º do artigo 2º, né, então é artigo 2º, parágrafo 2º, ele traz o seguinte, ó, o adiantamento
será pago ao ensejo das férias do empregado. Então, assim, ó, o empregado quer receber, então, a primeira parcela do 13º, né, com as férias, né, para justamente ele ter um dinheiro para poder viajar. Então, como é que vai funcionar? Diz ali o parágrafo 2º, né, será pago ao ensejo das férias do empregado, sempre que o empregado, né, o requerer no mês de janeiro do correspondente ano. Então, assim, ó, lá no janeiro do ano, por exemplo, janeiro de 2020, janeiro de 2021, eu já peço para dizer assim, olha, eu quero que quando eu ganhe as minhas férias, eu já ganhe, né, faz um pedido formal, né, por escrito, né, eu já receba junto a minha primeira parcela do, né, o adiantamento, né, o adiantamento do meu 13º, tá? Bem interessante. Continuando, então falamos sobre as gratificações. Agora a gente vai abordar a respeito das comissões, né? Então eu tenho, né, o empregado comissionista é aquele que recebe comissões, geralmente sobre vendas, né? E o empregado pode ser remunerado exclusivamente por comissões, assim como ele pode ter o salário misto, ou seja, ele recebe um fixo mais as comissões. O Tribunal Superior do Trabalho, né, para o TST, o comissionista não tem direito do pagamento da hora extra cheia, mas apenas ao adicional de hora extra, né? As horas extras já se encontram remuneradas pelas comissões recebidas, restando apenas o direito adicional. Então, assim, ó, quando a gente vai calcular, às vezes a pessoa trabalha 220 horas, né? Aí ele tem direito a 50% a mais das horas extras. Se ele trabalhou uma hora a mais, eu vou fazer todo o cálculo, né? Considerando, assim, 1,5, ou seja, considerar a hora trabalhada com um acréscimo de 50%. Então, eu faço, né? O valor da hora seria 1,5. Aqui, o TST entendeu o seguinte: a pessoa que trabalha só com comissão, como ela trabalha só com comissão, já está na ideia que ela vai ficar aquele determinado horário, que ela vai desenvolver ali e que vai estar embutido já no preço da comissão. Quando foi feito o acerto com, né, empregador e empresa, ele aceitou e muito na lógica do cálculo é essa, ele não vai receber mais nada. Se ele trabalhar horas a mais, ele vai ter direito, não, digamos assim, aquela hora, ele não vai receber a hora, né, que seja a hora 1,5, ele vai receber só os 0,50, ou seja, ele recebe só o adicional, porque porque o TST entende o seguinte: como ele trabalharia só sobre comissões, a ideia é que o próprio negócio, as comissões, se pagar, está tudo no cálculo. Vai fazer horas a mais ali, né? Horas suplementares, ele ganha só o adicional. Agora, né, que é o terceiro parágrafo, caso o empregado, né, receba salário misto, ou seja, ele recebe o fixo mais as comissões, o que vai acontecer é o seguinte: vai ser feito o cálculo, o que é referente às comissões, ele só recebe o adicional, né? Se é uma hora extra com 50%, então ele vai receber só o adicional de 50%, né? E se for e esse cálculo considera assim, ó, em relação ao valor fixo, porque a pessoa recebe fixo e mais comissões, né? Então, das comissões ele recebe só o adicional. E do valor referente ao salário, aí ele recebe vezes 1,5, tá? É isso que o TST editou numa orientação jurisprudencial, né, a 397 do SDI 1, tá? Também, né? Aí aqui ele traz, ó, na CLT existem disposições sobre as comissões a serem recebidas pelos empregados em geral, né? Destacando-se. Aí eu destaquei aqui 2 artigos, o 457, parágrafo 1º. Integram o salário a importância fixa estipulada, as gratificações legais e as comissões pagas pelo empregador. E o 466, o pagamento de comissões e percentagens só é exigível depois de ultimata a transação a que se refere, né? Aqui eu posso falar, não tem problema nenhum, né? Então, assim, ó, o que acontece? Aqui é um assunto que gera bastante, já gerou bastante polêmica, né? Assim, ó, quem trabalha, né, recebendo comissões, o que acontece? Ele vai fazer a negociação, ele apresenta, né, digamos, sei lá, para o gerente de vendas encaminha para o financeiro faz, né, deu tudo certo, né? O negócio jurídico foi feito, certo? Aí o empregado, daqui a pouco, ele começa a ver uns descontos.
Aí ele fala assim, tá, essa comissão que eu ganhei, mas teve desconto da comissão, mas espera aí, o negócio foi concretizado, né? E se vocês forem pesquisar em jurisprudência, vocês vão ver que já teve muito questionamento, porque assim, porque foram feitos os descontos, tá? Então, assim, ó, qual que é o entendimento, tá? Entendimento do TST é o seguinte: se o negócio jurídico foi concretizado, o empregado, né, o vendedor, ele tem direito à comissão. Aí entra aquela coisa, né? Tá, onde é que o negócio jurídico foi concretizado e o que mais o professor tem para dizer? O risco do empreendimento, o risco do negócio é a atribuição do empregador. Assim como, se o negócio der muito dinheiro, o funcionário vai receber lá a sua remuneração, beleza? Né? Ele não vai... Então, assim, ó, o risco do negócio, e né, tanto o ganho gigante quanto o ônus, é do empregador. O empregado, ele não entra com o risco do negócio. Ele não, se ele quisesse arriscar, ele tinha ido empreender. Então, assim, ó, o empregado, ele não tem autonomia, né, que, por exemplo, na hora que ele passa ali uma proposta, quem decide se o cliente tem ou não tem crédito, faz a pesquisa, tem recursos para fazer uma pesquisa para ver se tem inadimplência, qual que é a situação financeira, digamos, para quem está sendo vendido, isso quem faz é o financeiro, é o outro departamento, não ele. Então, o que acontece? A legislação vai trazer o seguinte, que só em caso de insolvência, né, o vendedor não receberia comissão. Só que insolvência é diferente de inadimplência. Então, assim, ó, qual que é o entendimento e a discussão, né? O empregado não assume o risco do negócio, entendimento do TST. O empregado não assume o risco do negócio, o empregador é quem assume o risco, né, do negócio. Então, a insolvência é diferente da inadimplência, né? Então, assim, se o comprador ele não pagou, né? Atrasou, mas vai pagar, enfim, é devido à comissão, tá? Para o vendedor. É diferente de ser decretada a falência do cara, que realmente o cara ficou insolvente, daí a conversa muda por completo, que daí é trazido na legislação, né? E a outra coisa, a outra situação, é assim, a não ser que o negócio jurídico fosse desfeito, né? A venda tivesse sido desfeita. Mas se não, não, tá? Beleza, isso aqui é um assunto, se vocês forem pesquisar, ou talvez até alguns já passaram na empresa, porque o que que acontece? O dono da empresa não quer pagar a comissão, ele diz, pô, eu vendi, mas não... É a mesma coisa que acontece ali quando você emitiu a nota. Emitiu a nota, a mercadoria foi, o cara não pagou, vai deixar de pagar os tributos? Né? Beleza. Falamos então, né, as gratificações, falamos a respeito das comissões, agora a gente vai falar sobre os adicionais, né? Então, salário condição. O salário condição representa as parcelas que dependem de condições específicas para ser pago. E no caso de cessadas tais condições, deixa de ser devido ao empregado, né? Então, assim, ele recebe esse adicional por causa de alguma condição. Vamos ver quais são, né? Os adicionais integram a base de cálculo das verbas trabalhistas, mas não se incorporam. A incorporação, ou seja, direito adquirido, não ocorre, conforme a súmula 265 do TST. Ele está querendo dizer o seguinte, ó, que enquanto você estiver naquela condição, você vai receber. Se as condições mudarem, se todo o entorno mudar, você vai deixar de receber, tá? É isso que entende o TST. Então, acabou aquela condição que lhe dava aquele direito, esse adicional, acabou o ganho. Tá? Não existe assim, mas eu recebi durante 10 anos, é direito adquirido. Não, não é assim, tá? Beleza. Primeiro, adicional de periculosidade. O adicional de periculosidade, na razão, né, de 30%, ele é calculado na razão de 30% sobre o salário base, tá? Sem os acréscimos resultantes de gratificações, prêmios ou participações no lucro da empresa. Quando haja contato, né, quando é que é devido? Quando haja contato permanente ou que de forma intermitente sujeita-se a condições de risco, compreendendo como atividade de risco aquelas desenvolvidas, né? Periculosidade, né? O que vem então à mente, né? Atividades desenvolvidas em contato com inflamáveis, né? Explosivos, energia elétrica, roubos ou outras espécies de violência física,
nas atividades profissionais de segurança pessoal ou segurança patrimonial, e quando o trabalhador faz uso de motocicleta no trabalho e quando as atividades envolvam radiação ionizante ou substância radioativa, tá? Conforme o artigo 193, parágrafo 1º, e a súmula 191 TST. O que acontece, né? Aqui ele traz, ó, habitual, permanente, né? Então tá contato direto ou de forma intermitente, e eles vão dizer o seguinte, ó, que exposição do empregador de forma eventual, né, aconteceu uma vez ou outra, não ensejaria o direito, tá? Em alguns casos, ou melhor, né, isso tudo vai acabar dependendo de perícia, né? O perito é que vai dizer se ele estava ou não sujeito a risco, tá? A questão de risco de um inflamável e tudo mais. Eu comentei, foi no primeiro dia de aula, quando a gente estava na aula presencial, a gente até, inclusive, mostrei os laudos, o laudo e tudo mais, do caso do motorista de caminhão, que em algumas das vezes ele dirigiu, né, caminhão com ácido acético, um produto altamente inflamável, a 40 graus aquilo começa a pegar fogo, né? Então, assim, qualquer acidente, né, com um caminhão ali que mexe ali com o tanque, cara, aquilo explode, que é um, né? Então, assim, qual que é o entendimento? Ah, mas ele podia não estar toda a vida utilizando o caminhão. Tá, mas assim, ó, o cara saiu uma vez com o caminhão. Se uma única vez o cara se acidentar, tipo, não vai sobrar caminhão, não vai sobrar nada para contar a história, tá? Por isso que daí ele tem o adicional, né, de 30%, beleza? Sobre o salário base. A gente vai ver o que é, né, mais dentro com cálculos. Adicional de periculosidade, né? O adicional de periculosidade, né? Acho que ele pulou uma mais aqui. Ah, tá certo. Eu ainda estou no adicional de periculosidade. Pensei que eu estava no de insalubridade. Aí eu tenho aqui, no de periculosidade, a respeito dos eletricitários, tá? Quem trabalhava com energia elétrica, né? Então eu tenho antes de 10 de dezembro de 2012 e depois de 10 de dezembro de 2012. Então, assim, ó, antes de 10 de dezembro de 2012, porque teve a legislação ali, a 12.740, né? O adicional de periculosidade para quem trabalhava, né, os eletricitários, né, ele era sobre todas as parcelas de natureza salarial. Ele pegava tudo que era de natureza salarial, né, não o salário base, mas tudo, ele utilizava para acrescer os 30% do adicional de periculosidade. Após essa lei, que é a 12.740, né, o adicional ele é calculado somente sobre o salário base, tá? Então, essa que eu achei interessante trazer para vocês, se vocês estiverem numa situação com um cliente, né, aí você já tem ali como parâmetro. Aí também trouxe o seguinte, ó, mesmo que tivesse, né, convenção, acordo coletivo, né, que tivesse ali a incidência sobre o salário base, né, ela não é válida, tá? Porque a lei determinava que deveria ser sobre o total. Se tiver convenção, ela não é válida. Antes de 10 de dezembro de 2012. Ainda sobre o adicional de periculosidade, a jurisprudência estabelece que o adicional integra a base de cálculo do adicional de horas extraordinárias, quando pago com habitualidade. Vejam aqui que interessante, que vocês vão ver um exemplo que eu vou trazer para vocês, tá? Então, olha aqui, ó. A jurisprudência entende que o adicional integra a base de cálculo do adicional de horas extras, quando pago com habitualidade. Então, ele sempre recebe, isso vai entregar a base de cálculo. Mas, como no caso do sobreaviso, o empregado está na sua residência, as horas de sobreaviso não são remuneradas com o cômputo desse adicional. Então, assim, sobreaviso, ele não vai utilizar ali a periculosidade. O cara não está na empresa, ou não está trabalhando, por exemplo, que trabalha em postos de combustíveis, né? O cara está lá como frentista, está lá mexendo com gasolina, que ele tem risco de pegar fogo, né? De explodir, né? Agora, outro adicional, né? Adicional de insalubridade. O adicional de insalubridade, ele é devido quando o empregado ficar exposto a algum agente insalubre. Então, exemplos: ruído contínuo, ruído intermitente, calor, né? Radiações, né? Tanto calor também tem o frio, né? E aqui também tem a questão, aqui não menciona, mas, por exemplo, assim, ó, quem trabalha em hospitais, né? O risco biológico,
né, doenças e tudo mais, isso gera o adicional de insalubridade, tá? Aí também tem o seguinte, né, a respeito do adicional de insalubridade, eu vi assim, ó, não é nossa temática, mas só para comentar um negócio com vocês. Tem uma pós que eu fiz, né, direito previdenciário, ainda está no finalzinho dela, né, e uma parte do conteúdo, uma das disciplinas, era com o professor, que ele é advogado, mas ele ficou durante, acho que é um velhinho já, né, já praticamente se aposentou no INSS, acho, né, continua advogando, né, coitado, ele não é tão velho, né, se ele ouvir, ele vai ficar muito bravo. Bem, enfim, o que interessa é o seguinte, ele falou o seguinte, existe todo estudo, né, em relação à questão dos riscos, certo? Então ele diz o seguinte, ó, que aquela recepcionista que trabalha na clínica, olha, escutem só, aquela recepcionista que trabalha na clínica ou que está lá no hospital, e ela tem uma distância, né, de uma distância bem grande, mais de 1,5 metro, né, entre ela e o paciente, e o cliente que chega lá, digamos que seja no hospital, numa UTI, sei lá, alguma coisa assim, que tem aqueles guichês, sabe? Ele disse assim, ó, e ela só trabalha ali naquele atendimento. Ela não vai jamais conseguir obter, né, como atividade especial, que era insalubre e tudo mais. Na hora que é feita uma perícia, vai dizer que ela não está exposta a agentes nocivos. Por quê? Porque quando eles fazem todo aquele distanciamento que tem lá do balcão, né, que você às vezes fica longe da pessoa, ele é feito justamente para que ela não sofra risco de contaminação, né? Então, assim, quando é feito, né, toda a questão dos laudos, né, laudo de prevenção de risco de acidentes, o LTCAT, né, aquele outro médico também, ele vai fazer análise. Beleza, se ela tiver exposta, ela vai receber o adicional de insalubridade, e isso vai contar como uma atividade especial lá para a Previdência Social, para ela ganhar, né? Antigamente ela ganhava conversão desse tempo em tempo comum, ou ela conseguia, antes da reforma trabalhista, em novembro de 2019, ela conseguia se aposentar como especial. Aí esse advogado, que antes era servidor, ele disse assim, essa recepcionista não recebe. Agora, sabe aquele porteiro que fica lá abrindo a porta para todo mundo, dizendo assim, bom dia, bom dia, bom dia, boa tarde, né? Tipo um segurança, esse recebe. Por quê? Porque ele não tem o distanciamento do cliente e ele está mais exposto. Então, às vezes, você tem situações onde alguns funcionários, dentro de um ambiente de fábrica ou de empresa, vão ter o direito, né? Quem trabalha na produção, que está lá em temperatura muito fria, ou que trabalha com um ruído muito alto e coisa e tal, vai ter o direito, né? Por isso que são utilizados tanto a questão dos EPIs, né? Os EPIs, eles servem, por exemplo, do ruído, eles servem para abafar o som, e que daí ele vai dizer que a utilização do EPI não é devido, e a justiça ela vinha derrubando, porque ela dizia assim que o ruído ele tinha a questão da vibração, e a vibração também possibilitava, então às vezes, mesmo que um PPP dissesse que não era devido, se obtinha judicialmente, tá? Beleza. Então a gente vê alguns tipos de situações de insalubridade, e a insalubridade ela é calculada, né, no grau mínimo, médio e máximo. Mínimo 10, médio 20, máximo 40. Então assim, ó, sobre o salário mínimo, Então, olhem só que interessante. Para ficar bem fácil de gravar, eu acho que talvez vocês já, em outro momento, já viram, já sabem, já gravaram, né? Eu sempre gravo assim, eu tenho assim, né? Periculosidade é 30 sobre o salário base. Então, sobrou 10, 20 e 40, porque 30 é periculosidade, né? 10, 20 e 40 insalubridade, sobre o salário mínimo, insalubridade, e a periculosidade 30% sobre o salário base. Professor, fiquei na dúvida o que é o salário mínimo e o salário base. A gente vai ver mais adiante, quando inclusive mostrar folhas de pagamento para vocês, tá? Para a gente fazer a conta. Aqui é interessante, deixa eu ver se eu pulei aqui já. Eu tinha pulado, né? Beleza. Então aqui a gente falou dos adicionados, dos percentuais. E aqui diz o seguinte, ó. A mulher, né, que está grávida, deixa eu só permitir a Pamela. A mulher grávida, né, se ela trabalha exposta no nível de grau máximo, ela vai ser afastada daquelas atividades.
Então, escutem só, é o que está escrito ali, ó. Sem prejuízo de sua remuneração, nesta incluído, o valor do adicional de insalubridade, a empregada grávida deverá ser afastada de suas atividades, operações ou locais insalubres em grau máximo. Então, assim, ó, mulher grávida trabalha em ambiente grau máximo de insalubridade. Ela vai exercer uma outra função, tá? Uma outra atividade, mas ela não pode ficar no ambiente insalubre grávida. E ela vai receber o adicional, perdão, ela vai receber o adicional? Vai, ó, sem prejuízo de sua remuneração, nesta incluído o valor do adicional. Grau máximo. Se for grau médio ou mínimo, ela não precisa sair das suas atividades, ela permanece nas atividades. Agora, se o médico, né, com atestado, recomendar, né, que ela vá trabalhar numa outra atividade, ela vai trabalhar numa outra atividade, tá? Ó, em grau mínimo está condicionada à recomendação médica, né, que recomende o afastamento durante a gestação, tá? Então, o máximo, ela continua recebendo, não é testado, não é nada, não pode deixar ela trabalhar, né, em grau de salubridade máximo. Bota ela fazer uma outra atividade. No médio e mínimo vai depender do atestado. Agora, estamos aqui em gravidez, vamos para a lactante, né? Já teve o bebê, está amamentando, né? Então, diz assim, ó, nesse caso, em relação ao adicional de salubridade para lactante, o comando é diferente. A regra é a da permanência no trabalho, ela permanece no trabalho, seja qual for o risco. Máximo 40%, médio 20%, ou mínimo 10% sobre o salário mínimo. O afastamento para ela é uma exceção e está condicionado à representação de atestado médico que a recomende. Então, assim, aqui é uma exceção, a ideia é lactante trabalha normalmente, né, a não ser que o médico, por uma questão, né, que ele verifique lá e diz assim, ó, é recomendado que ela vá exercer uma outra atividade, e ela vai para uma outra atividade, tá? Agora, falamos periculosidade e falamos sobre insalubridade. Outro adicional de transferência. Adicional de transferência, ele é pago na proporção de 25%. Então, é devido à razão nunca inferior a 25% dos salários que o empregado percebia naquela localidade, enquanto durar essa situação, nos casos em que o empregador transfere o empregado provisoriamente para outra localidade diversa daquela que resultar do contrato. Isso aqui é uma situação assim, ó, você trabalha na empresa, né? Aí o seu diretor ou o proprietário da empresa diz assim, ó, eu preciso que você dê um problema lá com o nosso gerente e tal, eu preciso que você vá, né, que você vá morar lá, ou na verdade não precisa nem dizer vá morar lá, né? É só ele dizer assim, ó, eu preciso que você vá tocar a empresa, gerenciar a empresa lá no outro estado. O cara não vai conseguir voltar todo dia, né, de carro, né? Nem de bike, nem de nada, né? Então, nesse caso, automaticamente ele vai ter, né, ou tem que ser lançado, né, o comando de um adicional de no mínimo 25% a mais, né? Esse é o entendimento. Agora, eu estou falando uma situação onde ele vai receber esse adicional, por quê? Porque ele vai lá para resolver lá uma situação provisória, depois ele retorna, né? É diferente, senhores, se eu digo assim, olha, queres assumir lá no outro estado? Ah, eu quero. Beleza, então muda, né? Se muda para lá, beleza. Se for definitivo, você não tem o adicional, tá? O adicional é justamente, né, por uma questão provisória. É claro que, por exemplo, nada impediria, por exemplo, da empresa talvez criar um outro benefício para você, que é assim, ó, se você assumir, vai ganhar a mesma coisa, mas eu lhe dou um plus para você fazer a mudança, fazer não sei o quê, depois lá você pode crescer. Aí é uma outra coisa, né? Mas o adicional de transferência que a gente está vendo aqui, trazido pela legislação, ele é do mínimo de 25, mas só em caso de transferência provisória. Beleza. Vamos para o adicional noturno. O adicional noturno, né? Aqui eu trouxe um quadro para melhor explicar ali a distinção entre o trabalhador urbano e o trabalhador rural, né? O adicional para o trabalhador urbano, ele é de 20%, então ele vai ganhar 20% a mais, né? E o adicional do empregado rural, esse adicional é de 25%, né? É diferente o adicional do urbano para o rural, né? Até por causa da legislação.
O trabalhador urbano, como vocês bem sabem, né, o horário noturno é das 22 às 5 horas da manhã, né, o horário noturno das 22 às 5. E a hora noturna, né, ela não tem a mesma duração. Então, a hora noturna, né, não dura 60 minutos, mas ela dura 52 minutos e 30 segundos. Então, eu não botei aqui um quadro, mas se você botasse, né, 52 e 30 e multiplicasse por 8 horas, né, esses 52 e por 7 horas, por 8, você chegaria num total, né, que ia bater bem certinho com o que se almeja em relação às 8 horas noturnas, né? No final, o que vai acontecer é o seguinte, fiz confusão aqui explicar. No final, o que vai acontecer é o seguinte, você olha no relógio é como se fosse das 22 às 5, como se fosse 7 horas. Só que a cada 52 minutos e 30 segundos vale 1 hora. Então, assim, 8 horas, né? A conta daria essas 7 horas noturnas, vão dar a mesma coisa que 8 horas diurnas, tá? Então, o horário noturno é das 22 horas até as 5 da manhã, tá? O adicional é de 20% para o trabalhador urbano. Para o trabalhador rural, né, você não tem esse cálculo da hora de 52 minutos e 30 segundos. É a mesma hora, é a hora normal, tá? Só que, né, quem foi para o sítio, não sou tão entendido na área agrícola, né, na agropecuária, então, assim, ó, mas quem já foi diz assim que o galo canta cedo, que os bichos fazem barulho cedo, acordam tudo cedo, né? As plantinhas não sei, né? Mas assim, ó, a ideia qual que é, né? O horário na agricultura noturno é das 21 às 5 da manhã. E na pecuária, né, que você tem a questão de alimentar os animais, enfim, ou sei lá, eles ficam fechadinhos no espaço ali, confinados, depois você abre para eles saírem, para ir para o pasto, o horário na pecuária é das 20 às 4. Então, assim, passou das 20 horas, né? Passou das 20 horas, é horário noturno na pecuária. Na agricultura, passou das 21, né? É horário noturno. Né? E aqui eu não tenho aquela alteração ali na hora. Trouxe também o seguinte, ó, que além do trabalhador rural, quem trabalha no porto e quem trabalha, né, na exploração de petróleo, aí eu trouxe ali embaixo, perfuração, produção, refinação, industrialização do xisto, indústria petroquímica, transporte de petróleo, todos eles ali, eles não terão direito à hora noturna reduzida, né? É o cálculo semelhante ali que nem eu tenho ali do rural, tá? Só que daí eu tenho uma legislação específica ali que vai tratar, né, dessas situações ali dele, tá? Trouxe a título de informação, né, a respeito do adicional noturno. Também, né, além do empregado urbano, terão direito à hora noturna reduzida os vigias e os que trabalham em regime de turnos ininterruptos de revezamento. A gente falou na aula passada, quando a gente falou sobre jornada, né, é aquele que trabalha um dia de manhã, outro dia de noite, e ele vai fazendo esses turnos ininterruptos. Também, aqui, daí diz assim, ó, sobre extensão da hora noturna, sobre a diurna, o empregado, quando cumpre integralmente e prorrogada esta, o horário noturno, né, e estende seu labor, terá direito às vantagens do trabalho noturno também sobre a extensão. A ideia é o seguinte, ó, nós falamos que o horário noturno, né, vou voltar um slide, no urbano, ele é das 22 às 5. Se ele trabalhar das 22 às 7, em vez de 22 às 5, ele trabalha das 22 às 7, esse entre 5 da manhã e 7 da manhã, né? Já é de dia, professor. Isso, mas como ele é uma extensão do horário noturno, isso tudo conta como noturno, tá? Então, das 22 às 7, conta tudo como sendo noturno. Vamos lá ao exemplo, né? Ó, trabalhador trabalhou das 22 às 7, porque das 2 horas extras, né? E estendeu sobre o diurno. Essa extensão também será considerada como trabalho noturno, seja para o cômputo da hora noturna reduzida, seja para a incidência do adicional noturno. Esse empregado, por conseguinte, terá trabalhado em horário noturno durante toda a jornada. Então, das 22 às 7 é tudo noturno. Essa radiação passa a não ser aplicada ao empregado que cumpre o regime 12 por 36. A gente falou na aula passada sobre jornada de trabalho, trabalha 12 horas seguidas e folga 36, e também para os domésticos, né?
domésticos, eles têm lá a Lei Complementar 150, 2015, a gente falou na aula passada, que daí ele traz outras situações ali. Beleza. Outro adicional de hora extra. A remuneração da hora extra será de pelo menos 50%, né, conforme consta lá no artigo 7º, inciso 16 da Constituição Federal, e consta também no artigo 59, parágrafo 1º da CLT, né? As horas extras possuem natureza salarial, ou seja, você tem a hora extra, isso vai tudo gerar reflexo, né, para aviso prévio, para tudo, né? Agora, eu coloquei, e eu fiz questão de colocar aqui em outra coisa só para destacar. A gente comentou na aula passada, e aqui só que eu acho que eu não tinha, eu não lembro se eu tinha nos slides, mas aqui eu estou trazendo nos slides, né? Que é o seguinte, ó. Eu tenho um intervalo do almoço, comentei bastante até sobre isso na aula passada. Eu tenho um intervalo do almoço. Quem trabalha mais de 6 horas tem direito a 1 hora de almoço. Não só quem trabalha 6 horas. Quem trabalha, né, de 4 a 6 tem 15 minutos. Quem trabalha 4 não tem direito a intervalo. A gente comentou, lembram? Então, quem trabalha mais de 6 horas, né, de mais de 6 até 8, tem direito a, no mínimo, 1 hora de intervalo. Antes da reforma trabalhista, que foi em 2017, que é a Lei 13.467, o funcionário, ele ficava assim, ó, 50 minutos de horário de almoço. Não fechou 1 hora, tá? Ou ele ficou 45 minutos de hora de almoço. Sabe o que os juízes do trabalho eles concediam? Eles diziam assim, ó, a jornada mínima não foi concedida, foi desrespeitada a lei. Então, o empregador tinha que pagar 1 hora extra por dia. Por exemplo, assim, ficou todos os dias ele trabalhou, né? Toda a jornada, todos os dias ele trabalhou, ele não fez 1 hora de intervalo. Ele ia ganhar 1 hora extra por cada dia, tá? Ele ia ganhar tudo direto, ou nos dias que ele não cumpriu. Aí, né? Aí, claro, o empregador tentava dizer que não era justo, até que vem essa reforma, né? A reforma veio talvez para tentar balizar alguns entendimentos, e a reforma disse assim, não. Pô, o cara ficou 50 minutos de intervalo, né? Só por causa daqueles 10 minutinhos, ou por causa de 15 minutos que ficaram faltando, não, assim não dá. Então, como é que mexeu e alterou a legislação? Diz o seguinte, ó. Primeiro, não tem verba salarial, ou seja, vai valer como indenização, ele vai ganhar como indenização, mas não vai gerar uma série de reflexos, né, nem seja para aviso, para 13º, nada, não é verba salarial, tá? Então, assim, ó, intervalo de almoço, intervalo intra-jornada, suprimido ou reduzido, ou que não foi concedido, não é mais verba salarial, tá? Colocaram na lei. Além disso, o funcionário vai receber pelo período suprimido. Então, assim, o adicional de 50% ele ganha, né? Como se fosse esse 1,5, né? Só que ele vai ganhar proporcional ao tempo que foi reduzido. Então, foi 15 minutos, ele vai ganhar os 15 minutos. Foi 20 minutos, ele vai ganhar 20 minutos, né? 20 minutos, era um adicional de 50%, então é 20 minutos, considerando que é 1,50 a hora, né? Digamos assim, com 50% a mais ao que seria o equivalente a hora. Legal? Isso aqui é bem interessante trabalhar e trazer para vocês. Quando tem uma reclamatória trabalhista, a reclamatória trabalhista é feita da seguinte forma: até a data e quem vai entrar a reforma da Previdência, daqui para trás, né, antes, é calculado como verba salarial e reflexos. Daqui para frente é como verba indenizatória, tá? É feito um marco entre antes da reforma e após a reforma para fins de cálculos trabalhistas. Tá? Porque geralmente o empregado não reclama quando está trabalhando, né? Se o empregado reclamar muito quando estiver trabalhando, é mandado embora. Então, assim, quando ele sai da empresa, que ele vai tentar buscar, né, os valores para trás. Salário in natura ou utilidade. Senhores, a gente foi falando aqui até salário condição, né? Vamos fazer nosso intervalo. São 8h18, a gente retorna, porque às vezes fica muito puxado, nós retornamos, então, 8h38, pode ser? 8h38, para dar o tempinho de tomar um café, dar uma levantada, se espreguiçar, se mexer um pouquinho. 8h38 a gente retorna, continua aqui e vai fazer uns exercícios, tá bom? Obrigado, bom intervalo para vocês, qualquer coisa estou à disposição, e valeu.
pode falar, tio. Tô escutando. Sei que eu tô sem voz, mas não liga não, tá?